Aí eu pergunto, então, já para a gente abrir aí, assim, o que é, então, o dom de línguas? Bom, dom de línguas... Pode tirar para o ímpar aí, tá tudo certo. Os caras querem tanta informação que os dois vão nos agregar que a gente já tira para o ímpar e já resolve para ver quem começa. Então, o dom de línguas, ele é muito bem descrito no capítulo 12 de 1 Coríntios e como usar no capítulo 14. Mas nós temos também uma diferença entre eles, porque nós temos no capítulo 2 de Atos... Atos e Coríntios... Eles se diferenciam bastante, né? No capítulo 2 de Atos nós temos uma língua idiomática. Sim. Porque os turistas que estavam em Jerusalém ouviram os apóstolos falarem das grandezas de Deus na sua própria língua. E eram homens iletrados. Então ali, pelo poder de Deus, eles falaram em línguas idiomáticas. Ilustrando o pessoal de casa, eles estavam aqui no Brasil, aí os turistas americanos, eles então falaram inglês, mais ou menos assim. Só para dar uma ideia, né? Não só americanos, se fosse hoje. Tinha o italiano, ia italiano, vinha o espanhol, o mandarim, tava tudo ali também. Isso. Só para ilustrar o pessoal de casa, para entender essa primeira parte. Isso em Atos. Em Atos 2. Aí a gente caminha para... Mas temos também Atos 10... e Atos 19, duas referências ao falar em línguas, uma na casa de Cornélio, quando Pedro prega, e uma quando Paulo chega em Éfeso e encontra alguns discípulos que ele perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles falaram, nem ouvimos falar que existe o Espírito Santo. E Paulo orou, os batizou no batismo cristão, porque eles só conheciam o batismo de João. Sim. E aí, impondo as mãos sobre eles, eles tanto falavam em línguas como profetizavam. E em Atos 10 e Atos 19, a gente não vê uma necessidade de ser língua idiomática, porque não havia estrangeiros ali para entender na sua própria língua. Aí já era aquela condição já da língua dos anjos, né? Alguns fazem um link com a língua dos anjos, com línguas estranhas, mas não é necessariamente isso que Paulo quis dizer quando falou, ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos. Quando ele fala, ainda que eu fale a língua dos homens ou dos anjos, ele estaria falando de algo assim muito elevado, mas que sem o amor não tem nenhum resultado. Não teria nenhum propósito. Não necessariamente que Paulo esteja afirmando que línguas estranhas são línguas angelicais. A gente não tem muita base bíblica para afirmar isso. Tá? Agora, as línguas que Paulo trata também no capítulo 12 e 14 de 1 Coríntios, seriam línguas estranhas, não idiomáticas, Sim. porque há uma necessidade de um dom para interpretá-las. Então eu penso que se fossem línguas idiomáticas, não precisava de um dom para interpretá-las, bastaria uma pessoa, um poliglota, uma pessoa conhecedora de línguas estrangeiras, que ele interpretaria sem precisar de um dom. Se precisa de dom espiritual, é porque também é uma língua espiritual e não idiomática. Não idiomática, né? Tom. Então, eu consigo ver... Porque ali, até a gente mostra aos nossos telespectadores o que está em 1 Coríntios 12, 10, que e a outro a operação de maravilhas, e a outro profecia, e a outro dom de discernir os espíritos, e a outro variedades de língua, e a outro a interpretação das línguas, né? O que eu acho, eu particularmente creio, que dom de línguas estranhas é como se a gente estivesse falando sobre questão de esporte. Vamos pegar o esporte. Eu gosto desse exemplo do mestre Luciano Subirá, que ele diz assim, línguas estranhas é como se fosse questão de esporte. Então você tem o voleibol, o handball, o basquetebol, todos são esportes que você joga com a mão, mas tem regras diferentes, tem formas diferentes. Então, eu acho mais fácil a gente conseguir distinguir e separar o que é uma habilidade sobrenatural de falar em outras línguas, do dom de variedade de línguas que trabalha junto com a interpretação e a línguas estranhas como um sinal aos incrédulos. Tom, o que você pensa que é a habilidade sobrenatural de falar em outras línguas, uma linguagem de oração? Aquilo que está descrito em Marcos capítulo 16, verso de número 17. Em meu nome expulsaram demônios, em meu nome falaram em novas línguas. Esse termo, a gente consegue entender que essas línguas são para todos. Todos quanto creem, todos que creem que é o Espírito Santo que os está inspirando, porque há uma grande briga dentro do campo teológico, dizendo, línguas estranhas, é para todo mundo ou é só para alguns? Todo mundo pode falar ou ninguém?
Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.